como ficar triste num ambiente como esse, né? Meu Deus, nossos irmãos aqui foram valentes hoje, hein? Glória a Deus. Amém, igreja. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está triste, diga misericórdia. Quem está chegando de viagem, fala assim, que beleza, hein? Tem gente que saiu de viagem dia 10 e voltou hoje, meu irmão. 10 de dezembro. Senhor da glória, né? Vem visitar nós. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos felizes. Deus está fazendo proezas em nosso meio, né? Nós tivemos uma reunião aqui hoje de manhã. Quem estava aqui hoje de manhã fala aleluia. Meu irmão, que reunião poderosa, hein? Muita coisa foi ativada essa manhã, queridos, para a honra e glória do Senhor, com a nossa liderança, com as pessoas que são servos aqui na igreja, né? Que servem o reino de Deus. Então foi muito bom estar com vocês aqui nessa manhã, direção de Deus, porque amanhã tudo volta ao normal, né? Chega de recesso, aleluia. Amanhã já tem jiu-jitsu, amém? Você que quiser conhecer o projeto, já pode vir aqui amanhã às 7h30 da noite, 19h30, né? O pessoal já vai estar rolando aqui, toma cuidado, né? Fica um pouco longe, só para dar uma assistida. Depois, se você quiser ser sincero, amém, queridos? Procura o Franklin aqui, vai estar aqui amanhã. Se você quiser trazer o seu filho também para conhecer o projeto, né? Nós temos a turma infantil e também a turma adulto, vocês são muito bem-vindos aqui. Vem conhecer, né? Se Deus der graça, eu vou estar aqui também. Amém, queridos? Mas Deus tem que dar graça. Amém, igreja? Então, terça-feira já tem o Terça Mais, quarta-feira voltam as celas, né? Já tem reunião para todo lado, o negócio já está acontecendo. Então, eu te dou a instrução de que você nos procure nas redes sociais, nos procure aqui no final, principalmente se você é novo aqui, né? Você é novo, você está olhando aqui algumas coisas, então chega em nós, nos pastores aqui, no pessoal do acolhimento, para que você tenha mais informações de como você pode já começar a participar da vida ativa da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Daniel, capítulo 11. Eu quero já te avisar, nós vamos ler bastante textos aqui, né? E nós vamos aprender algumas coisas da parte de Deus aqui essa noite. E eu já te convido aí a abrir o seu coração, a abrir a sua mente para tudo aquilo que Deus quer derramar na sua vida. E não é pouco, amém, queridos? Não é pouco. Fique atento aí ao que o Senhor quer falar no seu coração, na sua casa, na sua família. Hoje nós vamos falar um tema muito especial. O tema de hoje é povo forte e ativo. Você pode repetir isso comigo? Povo forte e ativo. Fala assim, eu sou um povo forte e ativo. Vamos melhorar a frase, né? Falar assim, eu faço parte de um povo forte e... Aleluia! Você falou isso com convicção? Meu irmão, você faz parte de um povo forte e ativo. Aleluia! Porque você é a igreja do Senhor Jesus. Deus está colocando coisas sobre você, colocando coisas na sua vida, confiando coisas na sua mão, porque você é forte e ativo. Mas eu quero junto com você aqui entender o que significa essa força e essa atividade. Aleluia! Então esqueça tudo que você sabe sobre força e atividade nesse momento. Tá bom? Nós vamos entender que ser forte, irmãos, vai muito além da força do meu e do seu braço. Ser forte vai além desse entendimento que você está tendo aí sobre força nesse momento. Ok? Então a gente fala, a gente é forte e ativo. A gente já, né, estufa o peito, fala assim, eu sou forte mesmo. Mas em qual sentido? Amém? Em qual sentido que a Bíblia afirma que você é forte e que você é ativo? Tá? E a gente vai ler o texto, nós vamos entender. Quem achou Daniel capítulo 11? Versículo 32, diga aleluia. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Já começa com essa verdade, né, na nossa cara. Essa verdade escancarada para mim e para você, dizendo que o povo que conhece o seu Deus é forte e ativo, aleluia. Meu irmão, que verdade é essa, né?
ele está aqui mostrando isso para nós em meio a um conflito, né? Alguns estudiosos trazem esse texto para o lado escatológico, amém? O livro de Daniel, ele é muito assim, né? Muito falando sobre o fim dos tempos, e esse capítulo em especial, ele é citado por Jesus em Mateus 24:15, mostrando que é parte, né, do sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos. Então é um texto onde muitas coisas, né, estão acontecendo ao redor, mas vem uma verdade. Essa verdade aqui, ela é infalível e é uma verdade atemporal, ou seja, ela não tem data de vencimento, que é a verdade de que um povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, se você conhece o Deus a quem você serve, você é uma pessoa forte. Se você conhece o Deus a quem você está servindo, você é uma pessoa ativa. Se você conhece o Deus, né, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não aceitamos não ser fortes e também não sermos ativos. Glória a Deus. É disso que se trata essa mensagem essa noite, irmãos. Então, essa é uma verdade extrema. Primeira verdade, que nós somos fortes. Você é forte? Sim ou não? Essa é uma verdade que está escrita aqui para nós. Mas essa força, irmãos, leva para o lado de identidade, de uma característica, né, de um adjetivo que a palavra está dando sobre mim e sobre você. Você é forte, se você, né, conhece a Deus. A segunda verdade é que se você conhece o seu Deus, é que você é uma pessoa em atividade no reino de Deus. O negócio é tão bom, a verdade é tão forte, que você não aceita ficar sem um trabalho que propague essa verdade. Aleluia. E a terceira verdade que nos mostra nesse texto, tão pequeno, mas tão poderoso, é sobre o povo que conhece o seu Deus. Essa é uma hora que a gente lê um texto como esse, a gente se sente confrontado, porque se hoje a minha conduta de vida, ela é fraca e sem atividade, muito provavelmente eu não conheço o Deus a quem eu falo que sirvo. Porque se eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu sou forte e ativo. E a pergunta, irmãos, que eu já quero lançar para você, né? Você conhece o seu Deus? Eu tenho falado isso aqui em várias ministrações que eu tenho feito, né? Você tem conhecido o seu Deus? Irmão, se a gente sentar hoje junto, eu e você, para tomar um café, qual que é a benevolência, né? Aquilo que Deus fez por você, que Ele tem feito na sua casa, que você pode nos contar? Isso é experiência com Deus, amém, queridos? O Evandro contou aqui, né? Ele estava lá no escritório e abriu a conta, tinha R$2.000. Meu Deus do céu. Não sei se você falou o valor não, acabei de falar aqui. Se não falou, perdão. Mas, irmão, é assim que funciona. É um contexto de quem está vivenciando a obra de Deus, né? E aí a gente deixou tudo que a gente estava fazendo esses dias, fomos lá para Aquidauana. De manhã, voltamos, a gente achou que ia voltar 9 da manhã, voltamos 7 horas da noite. E glória a Deus por isso, né? Deixou o trabalho aí, as coisas estavam rodando, e Deus vai reagindo a isso dessa forma, porque nós conhecemos o Deus a quem a gente serve. Entendeu? Quando a gente conhece o Deus a quem a gente serve, não tem tempo ruim, irmãos. Eu vou ser forte nas circunstâncias e vou ser uma pessoa ativa no reino de Deus. Diga aleluia. Amém, irmão. Eu tenho convicção, eu não sei onde Deus vai te alocar, mas eu sei que Ele te chamou para algo. Bem, queridos, eu sei que você encontrou Jesus, Jesus te encontrou para algo. Eu digo para você que esse algo em Deus é muito grande. Mas nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servirmos. E conhecer a Deus, meu irmão, não se baseia apenas em saber informações, mas o conhecimento de Deus envolve intimidade e revelação. O que é isso, pastor? Você apenas ler a palavra, que não meditar, talvez não está tendo aquele sentimento de você conhecer a Deus. Então você precisa meditar na palavra, amém? Você precisa conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Pastor, explica melhor. Talvez aquela leitura que você faz anual na pressa. Entende? Só para matar mais um desejo de fim de ano. Então, se você não está meditando naquilo, aquilo não está entrando no seu coração, é apenas uma leitura.
Mas quando você para, você entende, você fala, Espírito Santo, eu vou ler agora aqui Oséias, me explica o que ele está dizendo nesse texto. Entende? Ele começa a te mostrar. Aí você tem uma situação na sua casa difícil, na sua família, uma situação de doença, você começa a fazer o que a Bíblia te ensina. Você começa a profetizar, você começa a clamar, porque você entendeu e aprendeu de Deus que aquilo ali é bíblico, aquilo ali vai trazer uma solução. Amém, queridos? Isso é a vida de quem serve a Deus. Então apenas o conhecimento não nos dá esse tipo de vivência. Muitas pessoas abandonam a Bíblia e leem bons livros, amém? Bons livros são bons, não deixe de ler, mas não substitua a palavra de Deus por bons livros, por melhor que ele seja. Porque aí você vai vivenciar conhecimento, ok? E a vida com Deus, né, conhecer a Deus, implica em intimidade e revelação. Então revelação, né, o último livro da Bíblia, Apocalipse, no inglês ele não tem essa tradução, ele significa revelação de fato, e Apocalipse significa revelação. Revelação, né, significa remover o véu, ou então dar clareza de entendimento. Quando você tem a revelação de quem Deus é, irmãos, as coisas começam a se mover dentro de você. Você crê nisso? Sim ou não? Tem um texto muito interessante em Mateus 16, esse a gente não precisa abrir. Mas esse texto, versículo 16, vai dizer assim, ó. Na verdade, o contexto é esse, né? Jesus está perguntando para os seus discípulos, quem estão falando por aí que eu sou? Uns falam que é Jeremias, outros falam que é Elias, né? Jeremias não, uns falam que é João Batista. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Conhece esse texto? Esse texto, irmãos, é um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Nesse instante, um homem chamado Pedro diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus diz em seguida para Pedro, né, é alarmante naquele instante. Ele diz assim, essa revelação veio para você, não por carne nem por sangue, mas sim por Deus. Então, nesse momento, Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. Entende, irmãos? Isso aqui é Jesus mostrando para ele, olha, isso aqui não vem de você, isso aqui não veio da carne, isso aqui não veio dos fariseus e nem dos escribas, isso aqui veio de Deus, isso aqui veio do alto. Então nesse momento você percebe que Pedro teve uma revelação de quem o Senhor era. Nesse momento onde Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, nesse momento também vem a revelação de quem ele era. Ok? Então, meu irmão, o encontro com Deus vai te dar a revelação de quem Deus é, e no mesmo instante vai vir à tona quem você de fato é. Já teve essa experiência? Quanto mais você se achega a Deus, mais Ele se achega a você, e as verdades sobre você mesmo começam a vir à tona, e você entende o quê? Eu preciso mudar aqui. Cara, estou andando em pecado. Rapaz, isso aqui não condiz com a Bíblia, isso aqui não é uma vida cristã. Mas, irmão, o contrário disso também é verdadeiro. Quando eu estou longe de Deus, essas verdades nunca virão à tona. Entende? E você consegue entender porque algumas pessoas fogem da igreja. Porque se você chegar a Deus, irmão, se você se entregar ao Senhor de fato e de verdade, Ele terá revelação sobre você, de quem Ele é, e essa revelação trará clareza de quem você é. Está pronto para isso? Olha só o que acontece em Mateus 16, 18. Depois que Jesus diz a ele, você não teve essa revelação por carne e sangue, foi do céu que veio isso aqui. Olha o que Jesus fala para Pedro, e eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você percebeu? Ele teve a revelação de quem Jesus era. Nesse mesmo instante, Jesus revela quem Pedro era. Jesus fala assim, você é isso, 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 e você vai fazer isso. Pedro, nesse momento, se tornou forte e ativo. Porque ele teve revelação de quem Deus é. Meu irmão, não tem como nós termos um encontro com Deus e Ele não revelar quem nós somos. Isso é muito importante. Isso é um convite para você hoje que ainda não conheceu a Deus, ou se você acha apenas que conhece.
mas até hoje foi um simpatizante. Amém? E ele diz mais, ele fala para Pedro assim, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Alguns, grupos religiosos estudam isso aqui, dizem que Pedro foi a primeira pedra da igreja, o colocam como o Papa e tal. Mas, queridos, se você for para o lado grego, a palavra que ele chama Pedro de Pedro mesmo é Petros, ok? Pequena pedra. E quando ele diz assim, sobre essa pedra, essa aqui é uma grande pedra, que é Petra. Ou seja, ele está falando de Jesus, que é a pedra angular, a pedra indispensável, que é o fundamento. E todos nós, assim como Pedro, seremos pequenas pedras colocadas sobre esse alicerce. Amém, igreja? Mas nesse instante aqui, olha quanta coisa se revela, porque Pedro teve uma revelação do céu. Eu digo para você, irmão, eu e você estamos buscando essa revelação do céu. Meu irmão, é uma oração, até mesmo perigosa, porque toda a sua vida pode mudar. Ou vivemos como dá e como está. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ter essa força aqui e essa atividade, irmão. Crente no reino de Deus não fica parado e não fica com moleza. É isso, nós podemos resumir o texto de Daniel, é isso. Se você conhece esse Deus, irmão, você vai ser forte e ativo em nome de Jesus. Eu profetizo que você é forte e ativo aonde você estiver alocado nessa sociedade. Amém, irmão? Você é forte e ativo lá no seu trabalho, as pessoas verão isso em você. Você é forte e ativo lá na sua faculdade, as pessoas verão isso em você. Porque eu e você, eis aqui um povo que conhece ao Deus que serve. Aleluia, irmão? Glória a Deus. Quero ler alguns textos com você. Juízes capítulo 6. Eu quero ler mais alguns textos onde nós vamos ver, eu preciso te mostrar isso aqui, que quando nós reconhecemos quem Deus é, Ele mostra quem a gente é. É infalível isso. Isso é infalível. Juízes 6 é a história famosa do homem chamado Gideão. Já inspirou até filme esse cara. É fera. Olha só, versículo 13. O texto vai dizer o seguinte, Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 15, Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Percebe a mesma situação? Ele chega em um homem que foi escolhido e ele está mostrando para aquele homem que ele tem força. Ele diz assim, vai nessa sua força. E Gideão começa a choramingar. Ok? Mas se de fato o Senhor está conosco, o que foi feito das histórias e tudo mais? Nesse momento, irmão, Gideão está reconhecendo quem Deus é. Quando a palavra diz que o anjo chegou a Gideão, isso é uma teofania, porque o significa que é o anjo, é o Senhor ali, em forma de homem, em forma de anjo. Amém, queridos? E aí nós entendemos aqui que ele, nesse momento, ele percebe a presença de Deus e começa a enxergar a sua fraqueza. Ele começa a enxergar a sua fraqueza e Deus começa a mostrar para ele assim, em outras palavras, você acha que eu sou doido de deixar você ir na sua força? Você ir no seu braço, você ir na sua confiança? Existe algo que Deus faz quando a gente reconhece a nossa fraqueza, que é o seguinte, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Meu irmão, quando Deus está ao seu lado, está ao meu lado, nós iremos de fato fortes, porque no Senhor nós temos força. O problema é quando eu decido encarar o mundo, quando eu decido encarar as situações, apenas no meu entendimento próprio. A palavra condena isso, maldito o homem que confia no homem. Então vocês percebem que Gideão, quando ele reconhece quem é Deus, ele começa a reconhecer a sua fraqueza, e Deus dá força a ele. Entende? O contrário também é verdadeiro, quando eu acho que eu estou forte, quando eu acho que eu me basto, quando eu acho que a minha pouca oração, a minha pouca leitura da palavra, vai me fazer encarar situações do dia a dia. E aí nós sabemos que a sociedade está esfarelando por causa desse tipo de atitude.
Entende? Quando eu acho que eu me basto. Por isso que eu disse para você, irmão, esqueça tudo que você pensa sobre força. Nós estamos falando de outro tipo de força aqui. A Bíblia em Daniel está falando sobre outro tipo de força, que não é a tua. Isaías capítulo 6, né, versículo 5, diz assim, ó. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse momento, o profeta Isaías também tem uma visão do Senhor. Ele consegue ali enxergar que o Senhor está naquele lugar, que o Senhor está com ele tem uma visão de quem Deus é. Nesse momento ele começa a falar as mesmas coisas, ai, né? A palavra ai significa muita coisa na Bíblia, ai. Ele diz, ai de mim. Eu sou um cara de lábios impuros, eu não sei, não sirvo para isso, arruma outro, porque eu não consigo. Então ele está reconhecendo uma fraqueza, que isso para o Senhor é muito bom. Quando eu e você reconhecemos a nossa fraqueza, Ele consegue trabalhar em nós, amém? Agora, na prepotência, Ele não tem intimidade, Ele não tem lugar para entrar. E o Senhor não é invasivo, é diferente do Satanás, Ele só precisa de uma brecha. O Senhor precisa que você abra a porta, amém? Então, Isaías aqui está também reconhecendo a sua fraqueza, e nesse mesmo momento, o Senhor empodera ele. Estão entendendo? Nesse momento vem um anjo, pega um carvão ali, uma brasa, e coloca na boca dele e fala assim, toda a sua iniquidade foi tirada. E manda ele profetizar. Amém, igreja? Reconhecimento de fraqueza, poder de Deus. Outra situação, Novo Testamento. O apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 5, esse texto, né, lá em Lucas, é sobre a pesca maravilhosa. Jesus está falando para umas pessoas ali, depois ele entra num barco, ele vai até certa altura, e aí ali ele fala o sermão dele, depois ele pede para os meninos lançar a rede, e ele lança a rede, pega muito peixe. Conhece essa história? Sim ou não? Então essa história, irmãos, está mostrando que, a partir desse momento, no capítulo, versículo 8, diz assim, ó, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. A mesma situação, queridos. Pedro reconhece quem Jesus é, depois do milagre, ele se ajoelha e pede para que o Senhor afaste-se dele, porque ali ele teve um entendimento de quem o Senhor era. Amém? E nesse momento o Senhor viu a fraqueza de Pedro, viu ele reconhecendo uma fraqueza, e ele fala assim, a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Amém, irmão? 3 histórias, né, totalmente diferentes, mas a essência é a mesma. 3 histórias são de histórias de homens que tiveram revelação de quem Deus é, depois eles enxergaram a sua fraqueza e começaram a trabalhar, a fluir no poder que não vinha deles, mas vinha de Deus. Queridos, isso é para mim e para você uma verdade extrema. Então, quando nós seremos fortes, irmãos, e ativos, quando nós tivermos uma revelação, quando o véu cair, nós entendermos quem de fato Deus é na nossa vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, quando nós estamos mostrando esses textos para mim e para você, textos onde homens estão confessando a sua fraqueza, mas mesmo assim, Deus os usa para o trabalho. Se você for analisar toda a palavra de Deus, você vai ver isso em vários lugares. Davi foi assim. Ele escolheu o menor. O próprio profeta Samuel, o homem de Deus, foi lá e viu Eliabe e falou assim, com certeza esse cara. Porque Eliabe era guerreiro, Eliabe era preparado, era o maior da casa dele. Não era. Ele escolheu o menor. O pastorzinho de ovelha. Amém? É disso que se trata, irmão. Quando eu e você reconhecemos o que nos falta. Quando eu e você reconhecemos o que nós precisamos de Deus. Então o que Deus está tentando promover, queridos, com esses textos, nos mostrando isso aqui. Ele está tentando nos mostrar que isso não é uma limitação, não é um impedimento. Hoje, se você conversa com pessoas nos bastidores da igreja, né? Cara, por que você não faz isso aqui? Ah, pastor, eu não dou conta. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei o que lá, meu irmão. Deus está mostrando com essas histórias aqui de homens que tinham limitação, entenderam a sua fraqueza e agiram no poder de Deus, para mostrar que de nós mesmos a gente não pode nada. Amém?
Olha só o texto de João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meu irmão, sem Jesus, sem você estar ligado na videira, você e eu não conseguimos fazer nada. Amém? Amém, irmão? Você está ligado na videira, sim ou não? Então Deus não faz isso para mostrar um impedimento, né? Fala assim, olha, eu vou humilhar esse cara, vou mostrar que ele não pode fazer nada. Meu irmão, ele faz isso para mostrar, não que ele não pode usar você, mas que mesmo apesar disso, ele vai usar você, amém? Ele não faz isso para você apenas enxergar sua fraqueza e ficar estacionado. Ele mostra a sua fraqueza através da revelação de quem ele é, para mostrar que você por si só não faz nada. Mas mesmo assim, ele decide usar você para grandes coisas nessa terra. É isso que é o Evangelho. Pobre de nós, irmãos, achar que nós somos alguma coisa. Pobre de nós, pobre do pastor Diego, achar que sem ele a igreja vai fechar. Não é na força do pastor Diego. Amém? É na força de Deus. Se nós somos fortes e ativos, nós só seremos fortes e ativos em Deus. Amém? Então o que Deus está querendo fazer é mostrar que eu e você somos dependentes dele o tempo todo. Aleluia. E Ele também quer nos mostrar que nós seremos aperfeiçoados no processo. Amém? Repita comigo, aperfeiçoado na fraqueza. É disso que nós estamos falando, você já lembrou do texto, né? Nós somos aperfeiçoados na nossa fraqueza. Sabe de uma coisa? O que é a humildade para você? A humildade, irmãos, nunca é você se rebaixar nas suas palavras. Ah, eu não dou conta, eu não presto para nada, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Isso não é humildade. Segundo C.S. Lewis, irmãos, a humildade é você pensar, não é você pensar menos de si, mas é você pensar menos em si. Isso é humildade. Entende? Não é você pensar menos de si, não é você chegar na mesa das pessoas e falar assim, ah, eu sou ruim, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Meu irmão, Deus te criou para coisas grandes nesse tempo. Amém? Pode crer nisso. Mas é você pensar menos em si. Aí sim é humildade. Olha só. Tem um episódio onde o apóstolo Paulo, ele se coloca numa posição inferior à que ele tinha. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15:9, diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se você ler até aqui, você fala, coitadinho de Paulo. Você vai dizer assim, coitadinho do apóstolo Paulo. Porque ele está colocando, eu nem não posso ser apóstolo, né, porque eu persegui a igreja e tal. Ele está dizendo isso de fato, mas olha só, ele diz o seguinte no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Não se trata da sua história, não se trata de quem você foi, não se trata do seu trabalho, não se trata da sua conta bancária, se você é bom ou ruim, se você pecou, mas você se redimiu. Se trata, ele fala 3 vezes isso no mesmo versículo, da graça de Deus sobre nós. Amém, irmão? Não deixe o seu passado ser uma bala na agulha do Satanás para te tirar fora da rota. Porque não se trata da história, porque Paulo teve uma história também, uma trajetória difícil ali, mas se converteu, conheceu Jesus, e aí ele fala assim, mas pela graça, sempre será pela graça, amém, queridos? É pela graça de Deus. Nós precisamos entender isso nesse momento, para que nós sejamos fortes e ativos no reino. Enquanto eu não tiver essa oração, enquanto eu não buscar por isso, e pedir para Deus se revelar a mim, Deus se revela a mim como o Senhor é, quero conhecer o Senhor na íntegra, Senhor Jesus, me mostra. A gente vai viver uma vida sem atividade. Isso não é bênção. Vocês estão me entendendo? Agora pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 12. Versículo 9. Quem achou, diga amém.
O texto, queridos, esse texto aqui é o que eu acabei de citar. Esse texto ele está bem depois de quando Paulo diz que ele tem um espinho na carne, né, um enviado de Satanás ali para poder, né, atrapalhar a vida daquele homem. E aí ele fala sobre esse problema, e aí ele começa a dizer essa frase aqui, ó. Então o Senhor me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O nome disso aqui no final chama-se paradoxo. Como assim um cara que é fraco é forte? Ok? Já ouviram isso na música do Morada, ok? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Isso aqui, a olhos humanos, é impossível. Mas você começa a entender esse texto aqui, irmãos, você vê que Paulo está afirmando o que nós estamos falando até agora. Amém? Ele está falando sobre eu e você nos entregarmos ao Senhor através da nossa fraqueza. Ele está mostrando aqui que quando existe fraqueza da nossa parte, e nós reconhecemos Deus, e nós precisamos de Deus nessa fraqueza, Ele começa a aperfeiçoar o poder dEle nisso. Amém, queridos? O que Deus está querendo aqui de nós é nós reconhecermos que sem Ele nós não podemos, sem Ele nós não fazemos nada, somos fracos de fato, mas em Deus nós nos tornamos poderosos, porque o poder dEle em nós se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o que nós entendemos até agora, como que nós vamos reconhecer essa fraqueza? Como que nós conseguimos reconhecer de Deus essa fraqueza? Somente à luz do próprio Deus. Somente aos pés do Mestre. Somente numa vida de oração, entrega e devoção. Aí eu consigo enxergar a minha própria fraqueza. Quando isso acontecer, irmão, ninguém mais ao redor será problema, porque eu estou preocupado com a minha própria fraqueza. Enquanto isso não acontece, eu estou forte em mim mesmo, e aí todo mundo para mim não serve, menos eu sou bom. Quando você tem a revelação de Deus, numa vida de devoção, o sistema muda. A igreja deixa de ser o problema, os irmãos deixam de ser o problema, mas eu passo a ser o problema. Cara, eu sou ruim, hein? Eu sou ruim mesmo, eu preciso de ajuda. Aí você começa a procurar pastor para pedir ajuda. Começa a procurar o teu líder de célula para pedir ajuda. Fala, pastor, eu descobri uma coisa, eu não presto. Eu falo assim, eu também não. Pastor, eu não presto, eu também não, irmão. Mas vamos se ajudar aqui, porque nós tivemos a revelação de Deus, que nós somos mortais, nós somos pecadores. Mas em Deus, somente em Deus, irmão, somos fortes e ativos. Então você percebe que é uma equação. Se eu não tenho vida devocional, eu julgo dizer, irmãos, que até hoje eu não tive essa revelação. Por isso que eu vivo embrenhado em tanto problema. Amém? O problema faz parte da sua vida, irmão, ele não pode ser cotidiano. Uma vida fraca não pode ser cotidiano. Uma vida sem Deus não pode ser cotidiano. Tem uma pessoa na igreja, irmãos, ela não está aqui, ela está em viagem. Eu estava numa mesa jantando. E janta comum, né? Não fomos para ministrar nada. Eu perguntei para ela assim, qual que é o teu ministério? Ela começou a tremer as mãos assim, ó. Falei, calma, moço. Não, pastor. E começou a tremer, começou a entrar em ebulição. Falei, uau, isso é muito legal de ver, irmão. Ainda existe isso nos dias de hoje. Aleluia! Você crê nisso, sim ou não? Nós estávamos hoje aqui de manhã, ó, falando sobre oração, o pastor Marcos falando sobre oração. Chegou o Micael do meu lado, com as mãos tremendo também. Falei, opa, isso eu conheço. Falei, cara, vamos orar, irmão, vamos experimentar Deus. Vamos fazer experimentos, porque em Deus nós somos fortes. Agora, quando vem de mim, a minha decisão, a minha atitude, somente nos meus conhecimentos, não vai rolar, irmão. É só tristeza, decepção, facção, é só separação. E Deus não nos fez para isso. Ele está nos mostrando que o poder dEle estará sobre nós quando nós estivermos fracos. Sabe como que as pessoas da Bíblia mostravam a fraqueza deles? Eles se jogavam no pó, rei, sacerdote, seja quem fosse. Se jogavam no chão, rasgavam suas vestes, colocavam cinza na cabeça, se humilhando.
Davi fez isso quando o filho dele estava para morrer, quando o filho dele morreu. Sabe, irmão, reis faziam dessa forma. Cara, eu sou fraco. Eu reconheço que sem Deus eu não posso nada. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Mas, queridos, isso é reconhecer quem Deus é. Porque sem isso, a minha vida é uma vida soberba, altiva. Todo mundo ao redor precisa de mim. Todo mundo ao redor precisa da minha santidade. Sendo que é o contrário, cara. O mundo precisa do poder de Deus aperfeiçoado em nós, na nossa fraqueza. Então o reconhecimento é assim: eu não valho nada, mas em Deus eu vou surtir efeito. Esse é o reconhecimento correto. Esse tem que ser o reconhecimento da igreja, irmãos. A igreja precisa conhecer o Deus a que serve. Te desafio, irmão, a conhecer o Deus a que você serve. Desafie-se no Senhor, faça experimentos com o Senhor. Não que ele é massa de manobra, mas peça a Ele. Peça ao Espírito Santo para que Ele te abençoe. Peça para o Espírito Santo numa situação difícil. Você quer ver o mover dEle. Amém? Você vai tendo experiências com Deus, tipo essa do pastor Evandro, tipo várias outras que eu conheço aqui. Fala, cara, Deus não está para brincadeira mesmo, hein? Já parou assim no caixa eletrônico? Cara, esse Deus é demais. Já fez isso? Já orou por alguém, irmão, que alguém foi curado? Você fala, meu Deus, até eu assustei. Porque isso é a vida do cristão. Você já abraçou alguém, irmão, aqui na igreja, e esse alguém falou, cara, eu precisava desse abraço hoje, é Deus falando comigo. Você já teve essa experiência, irmão? Isso é experimentar, isso é ser igreja, isso é não ligar para a tua aparência, isso é não ligar para o teu braço, mas você ligar para aquele poder de Deus agindo através de você, meu irmão. Eu falei hoje de manhã, e eu profetizo isso, eu quero orar para que isso aconteça. A gente espera uma conferência, né? Aí vai ter o corredor de fogo aqui, aí o pessoal vai ser curado. Eu profetizo, irmão, você que é colhedor, ó, levanta sua mão e pega a benção, amém? Você vai chegar um cadeirante ali no estacionamento, você vai ajudar ele a descer da cadeira, o cara vai levantar curado. Isso é ser igreja, isso é ver o poder de Deus se aperfeiçoando da nossa fraqueza, na nossa pequenez. Mas enquanto isso não ocorre, irmão, a minha vida é só vida de lamúria, sempre falando mal de um e de outro, porque a culpa nunca sou eu. Cara, a culpa nunca sou eu. Eu nunca vou pedir perdão porque eu nunca errei. A culpa não é minha. Isso é muita força própria, irmão. Porque a fraqueza nossa em Deus nos faz nos redimir e pedir perdão para seja quem for. Em Deus, irmãos, nesse movimento do Espírito Santo dentro de nós, você vai pedir perdão até para quem não precisa. Ah, cara, se eu pisei na bola com você, perdão, cara. Eu quero ser santo. Eu quero andar em santidade. Eu sou separado. Eu fui separado por Deus. É isso, irmão, que nós precisamos aqui vivenciar nesses dias. Ter esse poder, né, tão forte de Deus, agindo através de mim que sou fraco. E aí sim, meu irmão, você vai ser um povo forte e ativo. Se hoje você não tem forças, e você não está em atividade para o reino, digo para você, talvez você não conheça o Deus a que você serve. Está escrito em Daniel. Irmão, eu quero que você entenda essa verdade nesses dias. Amém? Outro texto de Coríntios diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Quem está anotando, está 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe o que está sendo dito aqui, meu irmão? Que não foi só a elite que foi escolhida. Deus fez questão de escolher os fracos para envergonhar os fortes, de escolher as coisas sábias aqui. Sabe, esse é o estilo de vida que eu quero viver, entendendo cada vez mais em Deus que sem Ele eu não posso fazer nada, entendendo que sem Deus eu não posso mover nada, entendendo que sem Deus, cara, nem a minha vida vale a pena.
eu quero te desafiar a viver dessa forma também. O Senhor, Ele nos escolheu. Esse texto aqui é para te motivar. Se você acha que você não consegue nada. Pastor, eu não consigo liderar. Pastor, eu não consigo falar em uma cela. Pastor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Meu irmão, já é o meio caminho andado, porque você está reconhecendo a sua fraqueza. Mas você precisa reconhecer duas coisas aqui: a fraqueza e o poder de Deus, amém? Se você reconhecer a sua fraqueza e parar na sua fraqueza, você vai parar ali mesmo. Mas quando você reconhece a sua fraqueza, mas você reconhece que tem um Deus tão poderoso ao seu favor, você mesmo é fraco, você não vale nada, irmão, você é fraco, mas você começa a jogar na força de Deus, entende? Você passa do lado fraco, você é frágil, mas você começa a agir na força de Deus que está em você. Aí você entende por que nós vamos orar e as coisas vão acontecer, porque existe um Deus, irmão, agindo na sua vida, para que você seja bênção naquela casa, naquela vida. É disso que se trata ser evangélico. Isso de fato, isso é o verdadeiro evangélico. Amém, irmãos? Isso eu digo para uma igreja, a nossa aqui, mas a igreja mundial, a igreja do Brasil, está somente participando de cultos, e eu sou evangélico, cara. Amém? Isso se tornou um certo status, você ser evangélico. Hoje tem igreja com área VIP, hoje tem igreja lá, meu irmão, que você, já, uau! Mas isso aqui é ser evangélico. Se despir do velho homem e se colocar e se entregar para uma vida diante de Deus. Como que eu conquisto isso aqui, pastor? Uma vida diante de Deus. Amém? Pessoas estão na igreja, irmãos, morrendo porque estão sem nutrição da parte de Deus. Não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando. Não tem como o reconhecimento de Deus vir sobre nós, então nós não estamos conhecendo o Deus a que nós servimos. Então eu quero te desafiar nesses dias a ter uma vida de devoção. Amém? Para selar isso que eu estou dizendo aqui. Existe uma forma de você, meu irmão, que não quer fazer nada, que não quer sair talvez da zona de conforto, da inércia que você está vendo dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Eu me basto, eu e minha família nos bastamos, eu vou assistir um culto e beleza, meu irmão. Isso aqui é formidável para o diabo. Isso aqui é um prato cheio para o diabo. Amarrou a gente. Nos colocou numa bolha. Amém? Então eu nasci só para assistir palavra no domingo. Está errado. Deus viveu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu já falei esse texto hoje. Para te alcançar, meu irmão. Morreu, ficou 3 dias, ressurgiu. Para eu assistir culto no domingo? Boa essa, né? Foi para isso que o Senhor Jesus veio na terra? Só para isso? Amém? Você vai ser salvo, mas cara, vamos trabalhar. Vamos fazer as coisas acontecer no reino. Amém? E tem uma forma de tirar Deus do sério. Em Êxodo 4, anote aí. Deixa eu resumir para você alguma parte aqui. Em Êxodo 4, é o emblemático texto que Deus aparece para Moisés na sarça. Amém? Então ele fala com Moisés através de uma sarça ardente. Cara, que loucura. E a sarça não se consumia. Meu Deus do céu, que fantástico. E aí Moisés já tinha visto isso. Moisés era crente, ok? Moisés é crente. Moisés acredita em Deus. Moisés é crente. E aí, como se não bastasse, Deus começou a provar para Moisés que ele era chamado. Ele fala assim, joga o seu cajado no chão. Ele joga e vira uma serpente. Meu Deus do céu. Fico imaginando eu lá vendo essa cena. Eu ia falar, meu Deus, Moisés, olha a cobra. Eu ia surtar, irmão. Depois, como se não bastasse, ele fala para Moisés, enfia sua mão dentro do peito. Ele coloca a mão, quem sabe o que acontece? Ele fica leproso, a mão dele fica leprosa. Depois ele coloca de novo e ele fica sarado e curado. Meu Deus, irmão, isso é poder de Deus, só um pedacinho. Aí olha só, versículo 10, começa um diálogo de Moisés assim, ó. Então Moisés disse ao Senhor, preste atenção, isso aqui é a forma de tirar Deus do sério. Tá bom? Talvez vai te pegar por dentro isso aqui. Então Moisés disse ao Senhor,
Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele era gago. O Senhor respondeu a Moisés, olha só, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus está falando desse poder que ele tem. Não importa se o cara é gago, se o cara tem não importa. Deus que fez, irmão, Deus vai agir, aleluia. Você crê? Mas o Moisés, olha só o Moisés. Deus fala assim, ó, não sou eu o Senhor, agora vai. E eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Deus está mandando ele ir, não na carne de Moisés, que é fraca, não na força de Moisés, mas na força do Senhor. Entendeu a diferença? Olha Moisés, porém Moisés respondeu, ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Cara, irmão, brother, imagina essa cena. O cara viu a sarça ardente pegando fogo ali. Ele viu o cajado se tornar uma cobra, uma serpente. Ele viu a mão ficar leprosa e ser curada. E ele começa a dar desculpa para Deus. Só desculpa. Ah, Deus, eu sou gago. Não, mas não foi eu que fiz a boca. Vai lá que eu vou fazer o negócio acontecer. Porque não é você que faz, sou eu. É na minha força. Ele fala, ah, Deus, envia qualquer um outro menos a mim. Isso aqui sou familiar com você? Ok? O reino de Deus precisando ser alavancado. Ah, eu não quero fazer nada. Não posso fazer nada. Eu não posso porque eu não dou conta, eu não consigo. Eu sou gago, eu sou isso ou aquilo, meu irmão. Olha o texto. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Quer ver a ira do Senhor se acender contra você? Continua dando desculpa. É disso que está sendo dito na palavra, irmão. Quer ver a ira de Deus se acender sobre você? Permanece dando desculpa. Para fraqueza. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Não precisa terminar a música. Meu irmão, não é isso que está proposto a nós. Não é esse estilo de vida que está proposto a nós. Isso é uma vida que ira o Senhor. Ele mostra para você que você pode, que você consegue, que na força dele você vai. A gente não se mexe. A gente não consegue alavancar, porque, irmão, não tive revelação de quem Deus é. Tudo ao meu redor está ruim, menos eu. Você conhece alguém, irmão, que só reclama da igreja? Culto acaba tarde, o acolhimento não me abraça, tem goteira, o ar não está funcionando, está muito gelado, está muito quente. Misericórdia. Irmãos, isso aí é ser agente de Satanás. Isso são pessoas que não tiveram a revelação de quem Deus é. Porque aí se a gente tem a revelação, a gente vem na igreja, meu irmão, para dar trabalho para o diabo. Não para o pastor. Amém? Meu irmão, você nasceu para dar trabalho para o diabo. Pegou essa? Amém? Você tem 40 anos dando trabalho para tua mãe até hoje. Dá trabalho para o diabo, irmão. Pelo amor de Deus. Você é um cristão há 25 anos, está lá em Hebreus capítulo 10. Vocês deveriam ser mestres da palavra pelo tempo decorrido. Mas vocês têm necessidade que venha alguém aqui e fale para vocês o que é básico. Irmão, palavrão é pecado, viu? Irmão, ó, não vai beber, hein, cara. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Isso não é vida de cristão. Eu não estou nem aí porque a internet fala. Isso não é vida de crente, irmão. Se misturar com o mundo. Porque não tem ninguém da igreja vendo, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Vida, irmãos, fraca, vazia, não agrada o coração de Deus. Nós somos simpatizantes do Evangelho, se eu estou nessa posição. Você está comigo aqui ainda? Diga amém. Meu Deus, o tempo está rendendo, hein? Aleluia. Então, irmão, é isso. Deus está chamando você, não para fazer na tua força, não no seu entendimento, mas na força dEle, que habita em você, a partir do momento que você entendeu a sua fraqueza. Amém, queridos? Não vamos deixar a ira de Deus se acender sobre nós. Você tem 60 anos, Deus tem algo para você nessa terra. Você tem 75, Deus tem algo para você nessa terra. Você tem 2 anos, Deus tem algo para você nessa terra.
Não chega de dar desculpa. Eu sou gago. Isso, aquilo. Eu não consigo. Eu não dou conta. Meu irmão, se esvazie. Vai, corre para Deus. Fala, Deus, me ajuda. Senhor, eu preciso dessa força agindo na minha fraqueza. Meu irmão, não se deite com a tua fraqueza, amém? Não se entregue para a sua fraqueza. Pastor, a carne é fraca mesmo, mas Deus é muito forte, irmão. Amém? O problema é que a gente para na nossa fraqueza, a gente quer se entregar para o mundo, os prazeres do mundo estão nos ganhando. Não tivemos revelação de quem Deus é. Porque quando eu tenho essa revelação, pastor Josval, eu vou até o fim, cara. Eu me desgasto por aquilo, não tem meio termo, não tem olho aqui e olho ali, não estou com um olho no gato e outro no peixe, os meus 2 olhos estão no mesmo lugar, que é em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmão, isso aqui é um apelo para você hoje, fazer uma reflexão interna contigo mesmo, se de fato hoje, você e eu estou no meio, nós conhecemos de fato o Deus a quem a gente serve. Ou se nós só estamos brincando, cara. Se o mundo está te levando, irmão, não tivemos revelação de Deus. Se a fraqueza está te ganhando, o poder de Deus não está aí, então nós não estamos de fato conhecendo o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, e o meu. Se hoje eu estou participando da mesa do mundo, queridos, sendo mesa dos escarnecedores, a mesa onde eu faço igual ao mundo e não estou nem aí, irmão, dou vexame, eu não tive revelação de quem Deus é, eu sou simpatizante da igreja e do evangelho. Se hoje, irmão, entra domingo e sai domingo, eu estou apenas assistindo o culto e ainda reclamo, eu não tive revelação de quem Deus é, cara. Sinto muito, sinto nada. Eu preciso te dizer isso. Eu preciso dizer isso para você, igreja. Não seja simpatizante, não se entregue para a sua fraqueza, mas deixe o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Amém, irmão? Qual então é a equação? Primeiro, se achegue a Deus, Ele se achegará a vós. Isso está escrito na palavra. Amém? Deixa Ele ministrar o seu coração. Se ajoelha, fica 1 hora ajoelhado conversando com Deus, fala, Deus me mostra, me mostra. Quando você tem a revelação de quem Deus é, automaticamente, assim como foi Pedro com Jesus, você enxerga quem Ele é, Ele mostra quem você é. Entende? Porque não é carne e sangue que faz isso, mas é Deus que está no céu. Cara, se conheceu Deus quem Ele é, Ele começa a agir na sua vida. E aí, meu irmão, os seus olhos se voltam para dentro de você mesmo. Entende? Você começa a andar em santidade, então as coisas do mundo que você pratica hoje começam a não fazer parte da tua vida. Isso é poder de Deus, agindo na nossa fraqueza. Quero falar com você nessa noite, irmãos, que deseja ser forte e ativo no reino. Outras versões para a palavra ativo é fazer proezas, é realização, é construção, é edificação, cara. Foi para isso que nós nascemos. Eu e você, essa palavra está lá em Daniel, no momento crítico, no momento mostrando o fim dos tempos, mas a verdade, ela é infalível para nós, e atemporal. Se você conhece o Deus a que você serve, você é um povo forte e ativo, você é um povo forte que fará proezas, amém? Fique de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos. Quero falar de novo, queridos, o que Deus tem falado no meu coração nesse tempo. A palavra que tem gerado e guiado o meu coração é aperfeiçoamento. Hoje que nós falamos de manhã, foi quase um culto aqui. Foi um culto, né? Cara, que ambiente, irmãos. Nós falamos sobre isso, né? A palavra diz que precisa ter aperfeiçoamento dos santos, o trabalho na obra e a edificação do corpo. A gente, né, a igreja faz isso, às vezes, né, na vontade de ter pessoas. E as pessoas também fazem isso, a gente anula o aperfeiçoamento. A gente começa a trabalhar na casa de Deus. O que tem para eu fazer aí, meu irmão? Tem oração, vamos orar. Hoje é assim. Pastor, eu sou bom músico, amém, meu irmão? Então fica com nós aqui, sentado aqui. A gente quer te entender, a gente quer te amar, a gente quer te abraçar.
Porque a gente pula o aperfeiçoamento, a gente vai direto para o trabalho. E aí, não acontece nenhum nem outro. O cara depois não se aperfeiçoa e o corpo não é edificado, porque não existe aperfeiçoamento, a gente pula etapa. Então, irmão, aperfeiçoe-se. Amém? Deixe esse poder aperfeiçoar na sua fraqueza, mas aperfeiçoe-se. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Meu irmão, volte a essa essência em nome de Jesus. Volte a sonhar com isso em nome de Jesus. Volte a caminhar nos passos que Deus mandou você caminhar. Mas para isso, meu irmão, primeiramente, tenha a revelação de quem Deus é. Faça essa oração hoje comigo aqui. Senhor, eu quero ter a revelação de quem o Senhor é. E eu quero que o Senhor revele a mim quem eu sou. Meu irmão, você vai assustar. Mas é muito bom. Porque você começa a reconhecer a sua fraqueza, assim como foi Gideão, como foi Isaías, como foi Jeremias, como foi Pedro, como foi um monte de gente, Davi. E aí Deus começa a falar assim, agora ele entendeu que ele não pode nada. Agora ele entendeu que ele vai morrer daqui uns dias. Agora ele entendeu que ele é carne e osso, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não diga, irmão, que Deus não pode fazer. Isso que acende a ira dele. Sabe por que acendeu a ira dele contra Moisés? Porque ele está falando que ele é poderoso. E Moisés estava duvidando do poder de Deus. Então isso é muito comum, mas é muito ruim. Nós viemos aqui, levantamos as mãos e declaramos, poderoso Deus. Qual outra música de poder? Deus, tu és poderoso para fazer. Mas na hora de agir, a gente não confia no poder de Deus. Entende? Quando você começa a dar desculpas para que você trabalhe para Deus, para que você execute as obras de Deus, você está dizendo para Deus assim, o Senhor não pode fazer. Aí a ira dele se acende, porque ele pode sim, irmão. Ele te chamou para isso. O que ele quer de nós? Reconhecimento da fraqueza, através de uma vida de devoção ao Senhor. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo nesse momento pegar toda essa palavra que está nesse ambiente, irmão, e ministrar o seu coração. Queria que toda a igreja fechasse os olhos nesse momento. Irmão, ninguém está te olhando, ninguém está curioso para saber da sua vida. Mas nesse momento é uma hora de você se consertar com o Senhor. Eu quero que você junto comigo, daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. Vem Espírito Santo nesse momento, quebrando toda a altivez. Que nos impede, Senhor, de fazermos esse reconhecimento interno. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, para que o Seu Espírito Santo venha habitar entre nós. Para que o Seu Espírito Santo ministre o nosso coração. Para que o Seu Espírito Santo traga sobre nós direção. Vamos, irmão, não olhe para mim agora. Olhe para o Senhor. É um momento seu e Deus agora, seu e de Deus. Nesse momento o Espírito Santo começa a soprar nos seus ouvidos aí, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser conduzido para o perdão. Vamos, igreja, vamos exercer esse ministério também. Você consegue orar, igreja. Isso, levante a sua voz, comece a orar ao Senhor. Não impõe as mãos sobre ninguém agora, é você e Deus. Deixa Ele agindo aí. Vamos, igreja. Espírito Santo, quebra toda a altivez nesse momento, Pai. Vamos, igreja, não tem ninguém te olhando agora. Vamos, igreja, levante a sua voz. Vamos, igreja, continue declarando palavras ao Senhor. Você que reconhece, irmãos, essa necessidade, peça isso a Ele. Vamos, igreja, continue orando. Eu não sei a sua condição, eu não sei a sua situação, irmãos, mas o Espírito Santo conhece. Ele está ministrando agora o seu coração. Vamos lá, igreja, vamos. Exerça isso nessa noite. Faça essa experiência essa noite. Não aceite caminhar em uma igreja, irmãos, por vários anos sem